Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de dança? Hoje vamos falar de uma obra muito especial que é a Fille Malgardée. Mas antes de eu começar a falar sobre o balé propriamente dito, eu gostaria que, se você gostar, dê um like, se inscreva em meu canal, compartilhe e caso você tenha vontade que se fale sobre algum outro assunto, pode comentar à vontade, que eu vou tentar pautar esses vários assuntos que já estão me pedindo para o futuro próximo. Esse balé La Fille Malgardée, que em português pode ser traduzido de diversas maneiras, por exemplo, a filha mal criada, a menina mal guardada, a menina mal protegida, porque se trata de uma história onde a menina está sempre tentando fugir e a mãe sempre correndo atrás da menina, é muito interessante isso. A primeira montagem aconteceu no ano de 1789, na cidade de Bordeaux, na França. A música era de Ferdinand Harrell e a primeira coreografia foi do coreógrafo francês Jean d'Auberval. Esse balé foi dançado muitas vezes. Pouco tempo depois ele estreou em Paris, depois foi para Londres. Vários coreógrafos refizeram as suas leituras sobre essa obra e fizeram montagens na Europa toda. É uma montagem muito boa na Rússia, de Petipa e Ivanov. Coincidentemente, a dupla dinâmica do balé imperial russo. Eu gosto muito da montagem do Frederick Ashton, criada para o Royal Ballet em 1960. O arranjo musical ficou a cargo de John Lunchbury, um maestro inglês, e ele fez uma coisa muito bonita com essa música do Ferdinand Harrell. E nessa montagem, o Frederick Ashton contou com o auxílio luxuoso da bailarina Tamara Karsavina, que foi uma estrela dos balés de Diaghilev, do começo do século XX, partner de Nijinsky, e ela havia dançado quando jovem essa versão Petipa e Ivanov, atual Teatro Mariinsky, em São Petersburgo. Bom, vamos à história? É um balé muito lindo, muito cheio de humor, cheio de toques e coreografado com uma inteligência única, cheio de sutileza. Frederick Ashton criou realmente uma pérola nesse balé. Abre-se o pano, você tem um telão. Nesse telão você pode ver uma província dentro de um cenário bucólico, uma fazenda, uma cena campestre. Quando levanta esse telão, você vê que está amanhecendo, é o pátio de uma fazenda. De um lado você tem uma casa, uma escada, que é a casa da Madame Simone, onde ela mora com a sua filha Lise. Você do centro tem um portão, um pouco mais à direita você vê o galinheiro, e depois você tem um outro lugar onde teoricamente seria a fábrica de queijo, a fábrica de manteiga. E abre o portão, os amigos do Collas estão entrando e eles estão espreguiçando, é bem cedo, e vão brincando e isso acorda o galo. O galo desce do puleiro, chama as galinhas e eles dançam uma coisa muito interessante. A seguir, entra a Lise, ela sai da casa, sempre de bem com a vida. A Lise é uma pessoa muito feliz, apesar de ter essa mãe brava em cima dela, ela é uma pessoa muito feliz, porque ela é apaixonada pelo Collas, um jovem fazendeiro. Lise desce e coloca um laço num bastão. Esse laço é colocado sempre que ela quer encontrar com o Collas. É uma prova do carinho e do amor dela por ele. Ela volta para casa, a seguir entra a turma do Collas, todos com seus bastões, ancinhos, eles vão trabalhar e eles fazem ali uma brincadeira no meio do pátio e eles saem, o Collas finge que vai com eles, mas volta. Quando ele volta, ele encontra esse laço da Lise. Ele coloca esse laço no bastão e faz uma dança super bonita, super poética. Nesse meio tempo, aparece a mãe, Madame Simone, sai na janela e vê que o Collas está ali. Ela não quer saber desse Collas na casa dela, ela não quer saber desse Collas flertando com a filha dela, e ela joga repolhos, tomates para ele sai enlouquecido. E
entra a filha, e ela chama a filha e vem aqui, vamos bater a manteiga, vamos fazer. Ela tira um pilão enorme e elas começam a bater essa manteiga e ela no meio dessa confusão toda, ela sem querer bate no pé dela e ela sai. Ela é muito engraçada, Madame Simone. E só que fica a Liz sozinha batendo a manteiga e vem o Colas. Na verdade ele não tinha fugido, ele estava no sótão ali daquela casa da direita. Nisso eles dançam, eles fazem uma coisa linda com as fitas, eles fazem um jogo, igual aquele jogo que a gente faz quando criança, com os cordões, eles fazem com os corpos deles e mostram para o público. É uma coisa linda. A seguir, Madame Simone volta de novo, presencia, expulsa, mas vem as amigas, entram as amigas da Lizzie e a convidam para sair, e ela fala que a Madame Simone fala que não, minha filha vai ficar aqui, e a Lizzie tenta se esconder, faz mil peripécias tentando se esquivar da mãe, até que a mãe puxa, e tem um momento que a mãe, quando ela está quase batendo no bumbum da Lizzie, abre a porta, o fazendeiro Thomas e seu filho Alain. A Madame Simone tenta se fingir assim, o mais educada possível, e ele cumprimenta, e aí ele apresenta aquele filho um pouco esquisito, o Alain, e muito tenso, né? Uma criança tensa. E esse pai pede para ele se apresentar. Ele faz uma dança super jocosa, super difícil, e é uma obra-prima, um solo absolutamente genial, criado pelo Frederick Ashton. E ele termina esse solo no colo da Madame Simone e do Thomas. Lizzie fica muito assustada com aquilo, ela fica super assustada e ela não tem interesse nenhum nele. Ele faz uma espécie de uma dança de cortejo, mas aquilo não dá muito certo pro lado dele. Aí o Thomas propõe um piquenique. Entram os amigos do Colas trazendo um pônei, normalmente é um pônei de verdade. E eles saem passeando, sobe a Lizzie, Madame Simone, e eles saem, vão para o campo fazer um piquenique. Desce o pano, aí tem um desfile muito interessante na frente do telão, que está no proscênio. Passam o galo com as galinhas, passam a Madame Simone no pônei, com a Liz, estão em cima da carroça, e passa o Thomas, daí a pouco vem o Alan. E o Alan tem uma coisa muito interessante, que ele já entrou com isso logo no começo, que é um guarda-chuva. O guarda-chuva é uma coisa assim muito bizarra naquela época, século XVIII, né? Então assim, o guarda-chuva é uma invenção chinesa de muitos séculos atrás, mas custou a pegar a moda na Europa. Pegou mais ou menos no início do século XVIII, mas eram mais as mulheres que protegiam do sol. Depois, com muita dificuldade, o guarda-chuva passou a ser um acessório unissex, homens e mulheres usavam. Mas ele tem um amor por esse guarda-chuva. Então ele passa e vai pulando como se estivesse em cima de um cavalo. Aí vem as amigas e coloca uma fita na boca dele e ele faz como se ele fosse o pônei. E as amigas passam com umas fitas. É uma coisa linda, fazendo como se fossem as rodas dessa carruagem. Sai e aí entra o Colas com 2 garrafas de vinho. Ele coloca essas garrafas no chão e faz uma variação super bonita, e ele pega essas garrafas de vinho e sai, sobe o telão. Estão os camponeses cortando o feno, trabalhando. Aí entra o Colas, no meio da dança do Colas com as garrafas de vinho, toca o sino da igreja e ele fala: agora já acabou, vocês não precisam mais trabalhar, agora vamos beber. Ele tira com a boca a rolha das garrafas, serve os camponeses. Nesse meio tempo entra Madame Simone, Lizzie, Thomas e Alain no pônei, descem e começam a se relacionar com esses camponeses. Lizzie já logo viu que o Colas está ali. Então acontece uma coisa muito interessante, que o pai força o filho e a mãe força a filha, né, a Lizzie e o Alain, a dançarem juntos. Só que no meio deles vem o Colas. Então na verdade é um pas de trois, mas o Alain está pensando que é um grand pas de deux. E é muito engraçado, muito engenhoso, muito bem construído esse pas de trois, porque o Alain não vê nunca o Colas. E o Colas, nesse meio tempo, ele beija, levanta, faz pirueta com a Liz, e a Liz totalmente apaixonada por ele e completamente desinteressada no Alain. Ao final desse trio, começa uma dança da flauta,
Os camponeses fazem uma dança linda com a flauta. E depois dessa dança, o Alain se interessa por aquela flauta, ele sai correndo, ele arranca a flauta da mão do camponês e começa a tocar. Só que uma música desafinada, todo mundo, nossa, que horror. Aí eles começam a zombar dele. O pai toma as dores do filho, Thomas, pega o menino e tira ele de cena. Então, o território está livre. Saíram a viúva Simone junto com o Thomas e o Alain e ficou livre para a Lise e o Colas dançarem. Eles têm um lindo pas de deux. Só que quando eles estão no final do pas de deux, entra a Simone. E ela vê aquilo e fala, não é possível, você aqui de novo. Aí a filha, para acalmar a mãe, fala, por que a senhora não dança? Dança aquela sua dança do tamanco, que é tão linda. Então é nesse contexto que acontece aquela famosa dança do tamanco. A mãe e as amigas da Lise dançam. Obviamente é um momento assim muito marcante dessa personagem. É absolutamente genial a dança construída pelo Ashton nesse momento, como tudo desse balé. Termina essa dança dos tamancos, vem a dança das fitas, do Maple Dance. É um barril com um bastão enorme. E lá em cima estão fitas muito coloridas e todos dançam e fazem um jogo de xadrez muito bonito. E só que ao final dessa dança começa uma tempestade. E a tempestade, todos aquele movimento, aquela confusão, os bailarinos balançam esse maple com essas fitas e isso fica bastante caótico no palco. E no final o que acontece? O Alain está com seu guarda-chuva, ele abre o guarda-chuva e o vento faz com que ele voe. É muito interessante. Termina esse ato com o Alain voando pelo palco e fecha a cortina. Terceiro ato. Entra na casa Madame Simone com a filha molhadas e ela tentando fazer a filha esquecer do Colas todo o tempo, e então ela fala, nós vamos fiar. Ela se enxuga um pouco, pega um lencinho numa gaveta da cômoda, ela pega, isso já é dentro da casa, né? O terceiro ato é dentro da casa. Ela tem uma escada que vai dar no quarto, tem mesa, tem fogão, tem cômoda, uma casa mesmo, uma sala de uma casa. E ela vai até essa cômoda, tira dois lenços. Um lenço é cor-de-rosa, o outro é champanhe. Ela dá o champanhe para Lise e põe o cor-de-rosa nela. E daí ela sente que a Lise está bastante chateada, ela fala, então vamos fiar. Ela começa a fiar e ela quase dorme. A filha está totalmente desinteressada. Aí ela fala, bom, para eu ficar acordada eu vou tocar um pandeiro. Então ela começa a tocar um pandeirinho e a filha começa a dançar, e ela percebe que a menina percebe que ela está quase dormindo e tenta roubar a chave. Logo que elas chegaram, ela trancou a casa com uma chave. E a Lise tenta tirar essa chave, mas não consegue, até que ela adormece. A Madame Simone adormece. Nisso aparece o Colas lá em cima, da porta tem uma abertura, e ele aparece e eles fazem umas coisas lindas de manipulação, de piruetas, de développés. Nisso a mãe acorda, e quando a mãe acorda, a Lise finge que estava dançando sozinha. A mãe acha muito estranho, porque a Lise, ela é tudo, menos não gosta de dançar, não gosta muito de trabalhar, pelo menos para a mãe, né? E o que acontece? A mãe olha pro relógio, vê que está na hora dela sair, ela tem um compromisso. Antes disso, bate a porta. Entram os amigos do Colas trazendo feno e eles vão pedir o dinheiro da colheita. Ela dá o dinheiro da colheita e quando eles saem, eles estão dançando, eles fazem uma dança de bastão super bonita em volta desse feno, que está no centro da cena. Eles carregam a Lise, colocam ela lá em cima e eles quase estão saindo com ela na casa. A mãe dele tira a menina, essa menina é difícil mesmo, tira a menina e fala, você vai ficar aqui que eu tenho um compromisso, eu vou sair, você fica aqui. Sai, pega a chave, tranca por fora. A Lise fica desconsolada, é aquela tristeza que ela vai fazer, aí toca um tema lindo, aí ela tem uma ideia de como poderia ser a vida dela se ela casasse com o Colas. Então ela tem toda aquela ideia do casamento, e daí ela começa a pensar nos filhos, um pequeno, um médio, um grande, e a personalidade dos filhos, e ela chama o menino, ela pergunta pela lição, o outro ela abraça, o outro ela está correndo fazendo alguma coisa, e ela bate no bumbum do menino. Quando ela está no meio desse pensamento,
Param! Aparece o Colas de dentro do monte de feno. Ele entrou escondido dentro da casa. Ela quase morre de vergonha, porque ela estava nessa cena tão íntima, né, da vida dela. Só que ele a consola, e no que ela está chorando muito, ele tira um lenço cor-de-rosa, enxuga as lágrimas dela, e eles fazem uma dança sentado no monte de feno e trocam os lenços. Ou seja, ela estava com um lenço champanhe e ficou com um lenço cor-de-rosa. E quando ela vê, a mãe está chegando. Ela vê pela janela, a mãe chegando, ela, nossa, tem que subir. Ela manda ele subir a escada e entrar pro quarto dela, para ele desaparecer. Entra a Madame Simone, e quando ela de repente olha e fala, que isso, você com esse lenço, ela já começa a desconfiar, começa a procurar. Tem alguém nessa casa. Procura, mas ela vê que não tem ninguém, ela fala, suba pro seu quarto, porque você vai se vestir de noiva, porque vai acontecer o seu casamento. Lizzie sobe, chega o tabelião, o notário, o Thomas com o Alain e vão fazer o casamento. Eles assinam os papéis, os amigos, entra todo mundo. E aí eles vão assinam os documentos. E aí ela dá a chave do quarto para o Alain, para ele subir e buscar a noiva. E é muito engraçado, ele sobe, escorrega. É muito cômico essa subida. É um personagem muito engraçado. E quando ele abre a porta, tá a Lizzie com o Colas. E ele... O Thomas fica furioso, o pai dele. Madame Simone, pumba, desmaia. É uma loucura, aquele bafafá. E o pai pega o filho, leva pro lado. Aí a mãe fica completamente desconsolada. Vem o tabelião, mostra aquele contrato, fala, sua filha no quarto com o outro, esse casamento está terminado. E fica aquele clima terrível. Aí a Lizzie desce e fala pra mãe, ela vestida de noiva, né? Eu gosto é dele, eu gosto é do Colas. Aí os amigos falam, aí o próprio tabelião fala, se ela gosta dele, ela já tá de noiva, por que eles já não casam? Aí a Madame Simone, sim, ela aceita. No que ela aceita, o Thomas, que ainda estava com o Alain dentro da casa, fica furioso. E o Alain tem um anel e ele começa a oferecer esse anel para qualquer uma que queira casar com ele. E ele tem essa coisa de não vai casar, sai. E aí acontece o casamento, acontece um lindo pas de deux. Aí tem a coda, é uma coda muito especial. Não somente porque ela tem os talonês do Alain, os fouettés da Lizzie, mas aí eles fazem uma roda. E aí sobe primeiro a Madame Simone, o público percebe que é o final, aplaude, desce a Madame Simone, ele sobe o Colas, no centro da roda, é lindo. E a última que sobe é a Lizzie, muito linda sempre, vestida de noiva, desce e eles continuam fazendo essa roda, até que saem todos, sobra a Lizzie e o Colas, ela pula no colo dele, sai. O público acha que acabou o balé, aplaude, só que tem um momento de suspense. Na janela começa a entrar uma pessoa, essa pessoa é o Alain, e ele vai pé ante pé e ninguém sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? E ele fala, achei! Era o guarda-chuva dele que ele tinha esquecido na casa. Ele pega esse guarda-chuva e sai. E assim termina o balé. É muito engraçado, é muito vivo, é muito interessante e é de muito fôlego. Todos os papéis são muito fortes e quando chega ao fim, o público está completamente extasiado, os bailarinos estão felizes, porém exauridos, mas é uma obra que cada vez que é dançada nos teatros do mundo inteiro é um grande sucesso, muito aplaudido e merece todo o nosso respeito, toda nossa paixão. É um trabalho simplesmente genial dessa turma do Ashton, do John Lanchbery, da primeira versão do Jean D'Auberval, dessa música original de Ferdinand Herold. Ou seja, é lindo, é um balé que aprendemos diretamente com a coreóloga do Royal Ballet, Miss Faceworth. Ela nos ensaiou. Nessa versão nós tivemos muitos Colas, muitas Lizzies, Ana Botafogo, Carla Silva, Bettina Dal Canale, Julio Boca, Jair Moraes, Graham Bart. Era um elenco incrível, era uma coisa linda. Só tenho boas memórias desse balé. Então, gostou? Ótimo! Eu deixo aqui para vocês o meu abraço e a gente vai se encontrar em breve e vamos falar um pouco mais de dança. Um grande beijo para todos e até breve!